conosco é o médico Nelson Tavares. Secretário, bom dia. A saúde no nosso estado, ela está na UTI ou a situação é um pouco melhor? Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes da capital. Realmente, nós tivemos, assim, uma surpresa em relação a alguns pontos de estrutura da saúde, mas não é surpresa para ninguém que Mato Grosso do Sul, a maior reivindicação da questão da população em relação ao mau atendimento tem sido na área de saúde. É um diagnóstico que fez o governador Reinaldo ainda na época de campanha, fortaleceu essa posição durante a campanha e agora, depois de eleito, depois de ter assumido, esse realmente continua sendo a nossa prioridade. Ele demonstrou na primeira semana indo visitar o hospital regional e já tomando medidas concretas em relação a restabelecer um melhor atendimento. A principal prioridade, o maior problema da saúde pública hoje em Mato Grosso do Sul reside onde, doutor? No ambulatório, no hospital ou de modo geral? Bom dia, senhor Cruz. Na verdade, a questão que mais aflige a população na questão assistencial é a questão da emergência. Hoje o trauma em todo o estado, ele está realmente desorganizado. A sua primeira fala aqui em relação ao Hospital do Trauma realmente é uma situação, isso é insustentável. Não é possível que a gente não consiga solucionar um hospital que está 95% pronto, que a gente não consiga encaminhar uma solução. E que ainda está travado, não é, doutor? Parece que ainda tem alguns problemas a ser resolvidos para que consiga a verba para terminar esse Hospital do Trauma aqui. Existem alguns problemas, mas eu não diria que a questão financeira é a questão principal. O que existe mesmo, na verdade, é uma vontade de você organizar o Estado, o município e a Santa Casa e tomar as medidas necessárias para isso. Você estava falando sobre Minas, quando da primeira visita aqui do candidato Aécio, ele teve informação pelo governador a respeito do Hospital do Trauma. Ele disse aqui de público que, eleito presidente, a primeira medida que ele tomaria seria pedir para concluir. De lá para cá, o governador Reinaldo tem tomado todas as medidas possíveis em contato com a Santa Casa, com o Campo Grande. E eu, assim, estou otimista. Eu acho que talvez ainda esse mês a gente consiga dar uma notícia positiva em relação à reativação das obras do hospital. Doutor, com relação ao hospital regional, a gente sabe que Mato Grosso do Sul, Campo Grande principalmente, são reféns do hospital da Santa Casa. Qual o objetivo do governo do Reinaldo Azambuja, do seu governo, com relação ao hospital regional? Você poderia, se pensar em se transformar o hospital regional no hospital de referência do estado de Mato Grosso do Sul, para que o estado tivesse a Santa Casa apenas como um hospital auxiliar? Sem dúvida. No nosso projeto, no pensamento do Reinaldo, em relação à reestruturação da rede, quer dizer, a organização da rede, da qual o Estado teve um pouco afastado nesses últimos anos, o Hospital Regional tem um papel fundamental. Por isso, essa visita que ele fez na primeira semana, existem alguns pontos de estrangulamento na assistência que eventualmente a gente não consegue forçar um hospital privado ou um hospital filantrópico a se enquadrar. A questão da epidemiologia muda muito. Vocês lembram que há 10, 15 anos atrás o trauma não era uma questão fundamental. Hoje ele é uma questão fundamental. E o hospital público, o hospital que é do controle absoluto do Estado, a gente pode adequá-lo quase que imediatamente para que ele possa atender esses pontos de estrangulamento. A questão dos leitos de terapia intensiva, que é o maior estrangulamento que nós temos hoje em Mato Grosso do Sul, é uma alusão a isso, né? Nós vamos refazer algumas adequações no hospital regional para que a gente possa disponibilizar a médio e curto prazo aí quase dobrar o número de leitos do hospital. Essas obras inacabadas, estou vendo hoje aqui no jornal, e o governador está fazendo um levantamento geral de todas essas obras iniciadas no final da gestão anterior e que não foram concluídas. Tem muita obra aqui relativa à área de saúde, alguma coisa que possa prejudicar essa prioridade, estabelecimento dessa prioridade pelo governador entre essas obras inacabadas? Ô Sérgio, exatamente. Eu acho que a grande mudança que nós temos em questão da saúde, de outras áreas, mas do que me cabe dizer, é essa filosofia do Reinaldo em relação às suas prioridades. A nossa prioridade não é
obra. O Reinaldo não vai direcionar o seu esforço, todo o recurso em obra. É o atendimento à população. Então, por exemplo, nós temos alguns leitos já existentes que estavam desocupados e que, antes de se pensar em retomar qualquer obra ou concluir ou iniciar qualquer obra, é prioridade absoluta colocar esses leitos em funcionamento. E não é só leito desocupado, Sérgio. Você, por exemplo, digamos que você tem uma média de permanência de uma internação de 10 dias. Por falta de exame laboratorial, por falta de você conseguir, eventualmente, fazer um pré-operatório ou dar alta para um paciente, se você conseguir diminuir essa média de permanência para 7 dias, por exemplo, você imediatamente tem 30% de aumento de capacidade de internação no Estado. Então esse é o objetivo principal do Reinaldo, que as pessoas avaliem o governo dele, não pelas obras que estariam estampadas aí no jornal, e sim pela sensação que a população vai ter em relação à melhora do atendimento da saúde. O senhor tocou num assunto importante, a questão dos exames, né? Exames médicos, exame mais sofisticado, né, que a população, de modo geral, não tem acesso. Ou você tem plano de saúde ou você simplesmente não faz o exame. Como é que a Secretaria de Saúde pretende, a partir de agora, tratar dessa questão dos exames médicos? Então esse tem sido um dos 2 pontos que o Reinaldo tem insistido desde o início. A descentralização da saúde, com reorganização do sistema e através dos mutirões, e a questão dos exames. Não é, eventualmente, Sérgio, você às vezes precisa sair de uma cidade do interior, a 400 quilômetros daqui, para ter um atendimento de uma complexidade maior, às vezes um nível secundário, um nível terciário, mas o exame não. Não é possível você, eventualmente, sair de Corumbá, ou Ponta Porã, ou Coxim, mesmo Paranaíba, vir a Campo Grande, às vezes fazer um exame de média complexidade, ou às vezes de baixa complexidade, como tem acontecido. Então, essa reestruturação dos 11 polos regionais, eles deverão ter praticamente todos os exames que são disponíveis na rede, até mesmo tomografia, nós pretendemos colocar em todas essas regiões, para que a população não precise se deslocar para cá, às vezes para fazer um simples exame acaba ficando muito mais caro. E a relação, por exemplo, da Secretaria de Saúde do Estado com as organizações não governamentais ligadas à saúde, como vai ser? Ô Sérgio, isso é uma excelente questão e que nesse ponto nós precisamos de apoio, de ajuda, de incentivo da mídia, porque é uma questão cultural. Os estados que já avançaram muito nessa questão da atenção à saúde, o caso de Minas Gerais, o caso do estado de São Paulo, eles têm concentrado muito do esforço nas parcerias. E essas parcerias com as organizações sociais, que a gente chama as OCIPs, elas têm ajudado demais na agilidade do sistema, até mesmo na produtividade que a gente consegue nos serviços médicos. Então isso é fundamental. Nós vamos ter algumas resistências, você sabe disso, é normal, isso é uma questão cultural, mas nós precisamos do apoio, do incentivo. Eu acabei de escutar a sua fala a respeito dessa relação, é muito importante isso e eu acho que nós temos que caminhar nessa linha. O choque de gestão que o Reinaldo pretende aqui em Mato Grosso do Sul, que vai implantar com a meritocracia, ele absolutamente passa por esse caminho. Bem, nós estamos conversando com o secretário estadual de saúde, o médico Nelson Tavares. Doutor, para melhorar o atendimento, se falou aí em mutirões da saúde, como é que deve funcionar esse atendimento no Estado? Eu lembro bem que o ex-prefeito Lúdio Martins Coelho gostava muito e fazia todo sábado mutirão de saúde aqui na nossa capital e que deu resultado. Mas como é que vai ser feito esse trabalho agora no Estado, esses mutirões de saúde? Ótima lembrança sua. Realmente, o senhor Lúdio nunca faltou no mutirão, ele ficava aqui o fim de semana para isso. O mutirão, ele vem junto com uma reestruturação de toda a rede. Na verdade, hoje nós temos um passivo cirúrgico aqui, principalmente em ortopedia, oftalmologia, enorme. Essas cirurgias deveriam ter sido feitas, a rede pública principalmente não tem condições de fazer isso, então esses mutirões serviriam para a gente diminuir esse passivo. Quer dizer, vamos fazer principalmente nos municípios polo, vamos fazer as cirurgias aqui em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas também, mas principalmente nessas regiões nós vamos habilitar esses municípios para que eles possam fazer as cirurgias
principalmente de média e baixa complexidade, para que elas não venham a Campo Grande e acabam ocupando o espaço aqui na Santa Casa, Hospital Regional, Hospital Universitário, das cirurgias de grande complexidade que não estão sendo feitas por esse mesmo motivo. Então são esses dois pontos. Nós vamos, por exemplo, visitar um município, ver o que é necessário para que eles façam aquela cirurgia, capacitar esse município para ele fazer a cirurgia. Durante um período, com os mutirões, nós vamos acabar ou diminuir o que for possível em relação à fila já existente e que desse momento em frente, que essa fila não se amplie, que a gente consiga fazer pelo menos as cirurgias que apareçam. E é possível diminuir, né, e o governador sempre colocou aqui que os municípios do interior, as ambulâncias chegam quase que todo dia aqui na capital, trazendo os pacientes. É possível diminuir esse número de ambulâncias com os pacientes, ou seja, resolver essa situação no próprio município ou em municípios polos? Sem dúvida nenhuma. Esse é o principal objetivo. É lastimável que você tenha que remover um paciente que seja desnecessária essa remoção. Obviamente, essa questão de acordo com o nível de complexidade, claro. Você tem a referência, a conta vai continuar, mas não nesses termos. Então, tudo que a nossa capacidade de trabalho e de recurso permitir, nós vamos objetivamente, essa é a grande mudança, objetivamente colocar para funcionar as estruturas que existem hoje no interior do estado. Então esse é o principal objetivo. Antes de construir, nós vamos colocar o que existe hoje para funcionar. Esse é o grande pedido do Reinaldo nessa área. Recebo aqui, desculpa, Sérgio, recebo um WhatsApp do Dr. Nilson, ele pergunta o seguinte: o que fazer com os traumas de pacientes de convênio agora que o prontomed está fechado? Existe algum problema com o fechamento do prontomed? Isso vai dificultar um pouco o atendimento ou não? Se criou uma polêmica em relação a isso, eu tenho acompanhado. Na verdade, os planos de saúde da saúde suplementar e a Santa Casa, eles entraram num acordo para que os pacientes que deveriam ter sido atendidos nesse período da reforma, que eles sejam atendidos nos outros hospitais de referência. Existe um plano contingencial para isso, ele tem sido um pouco questionado pelo Ministério Público, mas isso eles estão acordando essa situação. Houve sempre a grande desculpa, né, do governo do Estado, o governo anterior fazia isso, né, frequentemente, da questão da gestão plena. Não, o município tem a gestão plena, eu não sou obrigado a atender, mas eu ajudo, né? Eu ajudo. Como é que vai ser esse tratamento, doutor Nelson, da Secretaria de Saúde com os municípios que têm gestão plena de saúde? Ô Sérgio, você é antigo aí, que nem eu. Então você lembra que o SUS, antigamente era o SUDES, né? O Sistema Único e Descentralizado de Saúde. Então se apostou tudo na municipalização. Tem uma lógica, mas hoje as pessoas abusaram dessa situação. O governo federal, que é quem propõe a cobertura e que deveria financiar, recuou dessa responsabilidade e passando os municípios hoje a ter 100% praticamente da responsabilidade em questão à atenção. Os governos mesmo aqui no estado também têm se acomodado nessa situação e esse é o principal propósito do Reinaldo, é dizer para a população que nós somos, o Estado é corresponsável em relação à assistência à saúde. Então nós estamos procurando já todos os municípios, conversamos com quase todo mundo e hoje nós vamos, porque a questão estadual ela tem que ter uma visão de conjunta, né? Não é possível um município eventualmente se estruturar para atender e os outros começam a enviar os pacientes para lá, ou simplesmente o município deixa de atender e coloca o paciente na ambulância e manda para frente. Quem consegue organizar essa situação é o Estado. Se o Estado não estiver presente, realmente isso não tem saída, Sérgio. E a melhora na saúde aqui no nosso estado? O senhor pretende, né, já dar esses resultados a partir de quando? Claro que nós sabemos que é muito difícil e precisa também de verba federal para ajudar a melhorar a situação da saúde aqui no Mato Grosso do Sul. Mas a partir de quando o senhor já acha que começa a melhorar a saúde? Tem aí uma previsão daqui 6 meses? E claro, e também a importância que o senhor acaba de falar, a parceria com os municípios, não é, secretário? Eu estou muito otimista, porque eu converso com o governador toda semana e sempre, apesar
da dimensão gigantesca que tem a questão da saúde, ele está sempre otimista e sempre com o mesmo propósito que teve desde a primeira vez que eu conversei com ele no início do ano. Então, para mim, essa disposição do governo de investir na saúde, dar prioridade e dando carta branca para nós, que nós possamos estruturar esse sistema em parceria com os municípios, eu tenho certeza que em curto para médio prazo a população vai começar a sentir paulatinamente, é lógico. Nós tivemos algumas surpresas nessa questão financeira aqui no estado, isso vai ter um impacto em toda a governança, mas a saúde, ela tem sido sempre tido um tratamento diferenciado, privilegiado pelo Reinaldo, porque é o principal anseio da população. O senhor falou com relação ao hospital regional, o que é que será feito com relação à estrutura desse hospital? Já se tem ideia? Precisa mudar muito? O que nós temos hoje dá para atender a população e com pouco recurso pode melhorar ainda mais esse atendimento? Como é que está? O Hospital Regional, vocês vão lembrar, 20 anos atrás, praticamente, nós iniciamos o funcionamento dele naquela época, e de lá para cá ele estruturalmente, é óbvio, né, um prédio se deteriorou, então o Reinaldo já deu a ordem para que a gente faça o levantamento do que precisa ser feito. Estão sendo trocado o telhado, por exemplo, que estava numa situação precaríssima, acabou culminando com o fechamento de todo o 8º andar por causa disso. Mas essa obra eu acredito que a gente conclui até o início de fevereiro, consegue transferir novamente os pacientes do CETOI, que é da oncologia, as crianças, para esse 8º andar, liberando algumas estruturas nos outros andares que poderão já estar disponíveis ao atendimento da população no curto e médio prazo, algumas coisas no curto, algumas coisas no médio prazo. E essa reestruturação, e essa obra que tem que ser feita, questão elétrica, por exemplo, questão de ar-condicionado, de gases mesmo, isso é imprescindível. Os recursos, mesmo para a obra, mesmo para a infraestrutura, eles vão ser usados prioritariamente para arrumar o que está desarrumado, o que está precisando de conserto, e não iniciar novas obras. Doutor Nelson Tavares, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, desejar sucesso aí, já que assumiu a Secretaria Estadual de Saúde. Esperamos que em breve tenhamos bons resultados e dizer que o programa Tribuna Livre é parceiro, porque eu acho que a área da saúde realmente é prioridade. Nós estamos aí para ajudar, para colaborar nesta área da saúde. E já agradecer aí por esses esclarecimentos e os nossos microfones à sua disposição. Eu que agradeço e vou dizer mais, eu acho que a parceria com a imprensa, com programas que têm uma audiência fantástica como a de vocês, nos ajudando, inclusive dando umas deixas fantásticas de oportunidade na questão da meritocracia, que isso é uma questão cultural, que a questão cultural passa pela mídia, não tem dúvida nenhuma. Essa parceria com vocês é fundamental. Eu diria que até estratégica para nós.